Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Obrigado, meu Deus, pelas palavras dadas pelo Teu Espírito nessa manhã. Palavras que nos tornam um povo bem-sucedido em tudo. Assim nós recebemos e assim cremos. E te peço, meu Senhor, nos dá nessa reunião espírito de entendimento para compreendermos a glória de hoje, a palavra poderosa da Tua graça, meu Pai, e que jamais venha faltar em nossas vidas a palavra da Tua graça, pois todos nós precisamos dessa palavra para o nosso espírito. É o alimento, Senhor, é o pão nosso de cada dia, a palavra da Tua graça. E que todos digam: obrigado, Deus, pela glória de hoje. Louve ao Senhor com suas palmas. Amém, graças a Deus. O tema de hoje, o nome da reunião de hoje tem por título, anote: Ações de Graças, parte 1. Esse é o tema que Deus pôs em meu coração para dar para todos vocês. Hoje nós vamos falar das ações que devemos ter em graça. Hoje nós vamos falar dos sacrifícios espirituais que fala o apóstolo Paulo. E o versículo-chave desse tema está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Eu peço que nessa leitura você tenha bastante atenção. Paulo aqui está em um contexto em que ele fala a respeito de nós não desanimarmos, de estarmos sempre de bom ânimo. Porque as preocupações, as palavras que ferem, as decepções, as traições, a ingratidão, tudo isso é algo que milita para nos tirar daquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Tudo isso milita para que a gente não venha estar no reino de Deus, congregando, servindo a Deus. Paulo procura apresentar nesse contexto que o caminho da graça é mais trabalhoso e que o povo da graça tem que ter bom ânimo, porque é trabalhoso. A gente passa por decepções, por lutas, ingratidão, e isso dói por dentro, machuca por dentro. Então Paulo vem aqui declarando bom ânimo nas tribulações, nos sofrimentos. O mesmo eu declaro na tua vida: bom ânimo. Que você nunca perca a vontade de estar aqui, por nenhum acontecimento em tua vida. Eu, como pastor em graça, sei muito bem o quanto esse caminho é trabalhoso. Mas é o caminho. Mas é trabalhoso se manter nesse caminho. Porque esse caminho exige de nós o amor, a paciência, o perdão, a compreensão, a perseverança, a tolerância. Quando você estava no sistema religioso,
Você estava em um caminho que não era trabalhoso, porque você estava envolvido em rudimentos, jejum, correntes, pacotinho de sal, pedacinho de pão, suco de uva. Isso não dá trabalho, porque são obras religiosas. Agora, trabalhoso é o caminho da graça, é viver no amor e na graça de Deus, é se manter nesse amor e nessa graça. Aí é trabalhoso. É você receber uma pregação como a de domingo. Você tem que ser fonte de vida, ter uma atitude mental positiva, e no dia seguinte, bum! Uma decepção, uma traição, a ingratidão que você não esperava de alguém. E você se manter o quê? De bom ânimo. É muito mais trabalhoso esse caminho que nós estamos vivendo hoje. Mas é o caminho para você reinar em vida. É o caminho para você mortificar a carne. Porque não se mortifica carne com carne. No sistema religioso você estava assim. Por isso que você nunca mortificou esse corpo e suas condenações. Porque só se mortifica com o espírito alimentado. Porque o espírito alimentado nos ajuda, dissipa a condenação, nos ajuda a orar, nos ajuda a perseverar e a congregar. Então, existem coisas para nos tirar daquilo que a gente tem que fazer. Hoje, por exemplo, é algo que você tinha que fazer, o congregar. Mas surgiram coisas para te tirar daquilo que você tem que fazer. E é aí que você tem que ter bom ânimo. E não se esquecer do que você está aprendendo hoje. O caminho da graça é trabalhoso. É trabalhoso, meu Deus. Pastor, por que quando a gente está se preparando para congregar, surge uma porção de obstáculos? Porque essa carne, diz Paulo, é inimiga de Deus. É inimiga. Então ela vai militar, ela vai trazer aborrecimento para você, dor aonde não tem dor, preocupação, vai pôr medo no seu coração, ansiedade, aborrecimento, para que você desista. Mas você não vai desistir. Você não vai desistir. Amém? E vejamos o que diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Tudo que existe, Deus fez porque te ama. Tudo que existe, Deus criou para te fazer feliz. Veja que eu e você somos muito especiais para o Criador de todas as coisas, Deus. Inclusive, usar a minha vida para fundar essa igreja, abrir essa porta para alimentar o teu coração com a palavra dele, a palavra da graça. Tudo ele fez porque te ama. Em seguida, Paulo continua dizendo: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A palavra da graça deve ser o quê? Multiplicada. E isso depende de uma atitude nossa ou dos anjos. Ela tem que ser multiplicada por meio de muitos. E eu só conheço um povo que tem condições de evangelizar: o povo da graça. Porque só o povo da graça tem o conhecimento do verdadeiro evangelho para evangelizar. Não é jactância, mas só os conhecedores da graça têm condições de evangelizar, porque conhece os benefícios da cruz. Eu não conheço outro povo. Então isso depende de nós, não é dos anjos. A palavra diz que nós somos árvores que andam. E eu recebo a árvore que é você dando muitos frutos.
Em casa você lê Marcos, livro histórico, capítulo 8, verso 24. Você não pode criar sofismas em graça. Algo que parece ser correto e não é. Como por exemplo, já que eu estou em graça, eu não vou fazer nada. Esse pensamento não é correto, é um sofisma que você colocou na sua cabeça. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu estou em graça, não precisa evangelizar. Deixa que Deus cuida de tudo. Você não pode ignorar o que você está lendo. Porque Paulo falou, e está bem claro aqui, de nós nos esforçarmos para o crescimento da graça de Deus. Que a graça de Deus tem que ser multiplicada. E essa tarefa é minha e sua. Então Paulo diz, podemos entender isso, podemos concluir isso, aqui no verso 15, que a graça deve se tornar abundante, deve chegar a muitos. Como? Através de ações de graças, que os eleitos que somos nós, devemos fazer. Eu e você, abençoados. O que quer dizer uma ação? É o ato de fazer alguma coisa ou é o ato de ficar parado? É o ato de fazer alguma coisa. Isso que lemos significa que na graça existem ações que nós devemos fazer. A graça de Deus não é uma coisa morta, não é uma coisa parada não, eleito. Porque tem pessoas que pensam assim, porque em graça não precisamos fazer nada. Tudo é os anjos que ministram. Os anjos ministram naquilo que é impossível para nós, para eu e você ministrarmos. Eles existem para isso. Por exemplo, eu recebo os anjos prosperando a minha vida. Eu recebo os anjos de Deus ministrando para que essa porta se abra. Eu recebo os anjos do Senhor ministrando em favor da minha cura. Um outro exemplo bom a se pensar, de repente, tem alguém na sua família que está doente, ou um parente que está nos vícios, ou um filho que está decaindo na vida. Você olha para esse filho, meu Deus do céu, está totalmente decaído na vida. E é nessa situação que você tem que pedir a ministração dos anjos. Porque é algo que você não pode modificar, é algo que você com as suas forças não pode arrumar, consertar na vida desse filho. Ele está drogado, ele está entregue aos vícios, a vida dele está desarrumada. E é aí que você tem que declarar a ministração dos anjos, para que o Salmo 91, no seu verso 11 e 12, se cumpra nos caminhos desse seu familiar. Receba! Pois lá diz que Deus dá ordem aos seus anjos, para que guarde você, e não só você, mas os teus da tua casa, por onde quer que andares. Amém? É muito importante você ter esse exercício no seu dia a dia. Eu recebo os anjos ministrando na vida desse meu filho que está com a vida totalmente decaída. Eu recebo nesse momento os anjos ministrando em favor das minhas finanças. Eu recebo prosperidade para pagar essas contas. Você precisa chamar a existência a ministração dos anjos para a sua vida. Amém? Então você não pode ter esse pensamento, esse sofisma na sua cabeça. Deixa que os anjos ministram, pastor. Em graça, pastor Sandro, tem essa também. Em graça, nós temos que esperar em Deus. Pastor, não precisa evangelizar, espere em Deus. Sim, mas quando a nossa parte estiver feita, aí a gente espera em Deus. Você tem feito a sua parte? A sua parte é o natural. Aí Deus vem com o sobrenatural. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão vivendo o contexto do cristianismo, do evangelho, da forma certa. Fulano, você tem que esperar em Deus. Para essa situação na sua vida. Para o crescimento da igreja também, tem que esperar em Deus. É como se não precisasse fazer nada. Então deita e morre. Porque não precisa fazer nada.
Para você, tem que comprar um paletó de madeira. Porque não precisa fazer nada. É os anjos. Espere em Deus. É Deus, pastor. Sim, mas quando você fizer a sua parte, aí Deus vem com o sobrenatural, porque o natural você já fez. Você já evangelizou. Você fez a visita àquela pessoa. Você semeou a palavra. Você separou um tempo da sua vida para se dedicar àquele irmão que está sofrendo. Você levou o CD de mensagem. Você ligou para aquela pessoa. Você procurou aquela pedra viva. Você fez a sua parte. Quando a nossa parte está feita, aí sim você espera no Senhor. Porque você plantou. E em seguida Deus dá o crescimento. É assim. Mas como que Deus vai dar o crescimento se nada foi lançado? Se você não plantou nada no coração daquele filho, no coração daquela mulher, a sua esposa, no coração daquele homem, o seu marido, naquele familiar, naquele amigo do seu trabalho. Não, pastor, estou esperando no Senhor. Aí não evangeliza, não faz nada, não se aproxima, não dá um CD, não liga, não conversa com a pessoa. Estou esperando no Senhor. O evangelho pede atitude, disposição, ações de graça. O apóstolo da graça diz: temos que multiplicar o evangelho. Porque o evangelho da graça não é uma obra morta, não é uma obra parada, mas uma obra de um Deus vivo, que quer pessoas vivas servindo a Ele. Deus quer pessoas aqui vivas. Deus não quer gente morta na fé, morta no ânimo. Vejamos agora o que diz o apóstolo da graça na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Olha que maravilha, diz o evangelho aqui. Filipenses 4, 6. E assim diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga, eu não ando ansioso. Diga, eu recebo essa palavra. A pior coisa é você andar ansioso. Não é verdade? E às vezes a gente fica. Porque eu e você somos seres humanos. E você já percebeu que quando a gente fica preocupado, as coisas não andam, não se acerta, não se resolve. Principalmente quando você está procurando até um objeto, um documento, alguma coisa, e você precisa sair naquele momento e você não... Mas por você estar ansioso, você se atrapalha e o objeto, o documento, seja lá o que for, está na sua cara. Mas a ansiedade te atrapalha. Isso acontece muito. Então, quando a gente fica assim, as coisas parece que não andam. Mas quando descansamos no Senhor, quando há um descanso, rapidinho as coisas vêm. Você se orienta. Dá aquele insight em você e você, já sei o que eu vou fazer, não esqueci de nada. A mente de Cristo se ativa em você. E há uma dinâmica e você resolve tudo e regressa em paz para casa. Mas é necessário que haja o quê? Um descanso. A ansiedade atrapalha muito o ser humano quando alimentamos. E não existe só ansiedade pelas coisas dessa vida, que essas coisas sejam resolvidas. Mas tem alguns irmãos que têm ansiedade, que certas coisas em graça, o pastor dê logo uma explicação. Não, isso aí ele precisa explicar logo. O Senhor tem que me revelar. Eu estou aqui colocado por Deus apenas para pregar. Quem revela é o Senhor. É como eu evangelizei um abençoado por esses dias. Conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, olha, com relação à graça de Deus, com relação ao entendimento disso e daquilo, aí já é o Senhor que revela, e com relação a isso eu estou bem tranquilo. O meu chamado é para pregar. Agora, se Deus ainda não te deu entendimento de algumas coisas, é soberania dele. E nessa soberania Deus também está tirando a tua medida de paciência. É que é só não entender logo, eu vou embora.
então vai com Deus. Porque Jesus o tempo todo falou que nós devemos o quê? Descansar no Senhor, como também o apóstolo da graça, e assim toda a Bíblia. Nessa vida não se corre, meu filho, se anda. Prosseguindo, vejo que o apóstolo da graça continua a nos ensinar. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Você ora, mas em seguida tem que acontecer no teu proceder as ações de graças. Eu orei, e em seguida eu fiz o que era para ser feito. Agora eu espero no Senhor. É orar, e em seguida você faz o que é para você fazer. E veja o que acontece contigo quando você tem esse proceder. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você permanece em paz quando faz o que você tem que fazer. Bom, eu orei, eu congreguei, eu perseverei, eu fui lá, eu fiz o que era para ser feito, agora eu espero no Senhor. Aguarda em ti, Senhor, o sobrenatural, porque o natural eu já fiz. E isso que você está recebendo hoje, esse entendimento, é para todas as áreas da tua vida. Principalmente no tocante ao crescimento da graça de Deus, que é o objeto principal da mensagem de hoje. Por exemplo, é tão bom quando a gente congrega, né? E é tão ruim quando você deixa de fazer o que você tem que fazer, que é estar congregando. Porque a carne, ela milita para você não congregar. Mas com esse calor, mas com esse frio, fique em casa, não vai hoje não. Está quente demais, está frio demais. Depois você ouve a pregação. Depois você adquire a mensagem lá na igreja, na livraria. Mas quando você esmurra o seu corpo e diz: eu vou, para que meu espírito receba alimento, depois que termina a reunião, você por dentro reconhece: graças a Deus que eu vim congregar. Não é verdade? Graças a Deus que eu vim congregar. Ainda bem que eu não faltei. Eu congreguei e agora eu estou em paz. Porque o meu coração, pastor, estava ansioso, preocupado, agitado, doído por dentro. Mas graças a Deus, agora que eu congreguei, meu coração está em paz. E a ministração dos anjos, ó, vem a teu favor. Vem a teu favor. Essa sensação que a gente tem depois que termina a reunião. Graças a Deus que eu vim. Ainda bem que eu não fiquei em casa. E olha, pastor, que a minha carne militou, hein? E quando não é a sua carne, é a carne de uma outra pessoa. E ainda bem que você venceu a carne dessa outra pessoa e a sua carne, e eis-me aqui. Mas só que você venceu uma batalha hoje. Existem outras a serem vencidas. Você venceu uma batalha, mas não venceu toda a guerra ainda. Ainda tem muito para você perseverar, homem de Deus, mulher de Deus. Na próxima reunião, essa carne, cheia de feitos ruins, como diz Paulo aos Gálatas, vai militar de novo. Ou com a mesma situação, ou com uma outra pior, ou perto do que aconteceu hoje. Já esteja preparado. E receba você vencendo em nome de Jesus. E não se esqueça da mensagem de hoje. Vejamos o que diz também o apóstolo da graça, Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1. E assim diz o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Falando aqui das ações de graças. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Diga, a misericórdia de Deus existe para a minha vida.
Por mais que você já tenha errado, a compaixão de Deus existe para você. Que isso sirva de consolo para você, em nome de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício o quê? Vivo. Não é sacrifício de obras mortas. Não é esses sacrifícios que as igrejas lá fora inventam, não. De tirar todo o dinheiro que as pessoas têm e ensinar para o povo, olha, você tem que dar tudo para Deus lhe abençoar. Não é esse tipo de sacrifício. Não é isso. O sacrifício vivo aqui é no sentido de você se esforçar para que a palavra da graça cresça. Porque se a gente não se esforça, como que a palavra da graça vai chegar às pessoas? Como? Eu estou apresentando aqui o meu corpo como sacrifício vivo. Porque eu estou pregando a palavra da graça para vocês. Está aqui um exemplo do que está na Bíblia. Eu estou apresentando nesse momento o meu corpo como sacrifício vivo. Porque eu estou pregando o evangelho da graça de Deus para você. Por isso você não pode perder a oportunidade de evangelizar alguém. Você tem que ter sempre o CD com a mensagem da sua igreja para evangelizar. Isso é uma grande ação de graça. Você sempre ter a pregação da sua igreja para dar para quem está sofrendo, para quem está buscando, querendo a verdade para a sua vida. E que não aguenta mais esse sistema religioso que está aí fora. Portanto, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É justamente o que está acontecendo aqui e agora. Não existe tradução melhor do que essa. Você que está em graça, ponto importante nessa nossa conversa, com as conclusões aqui do verso 1 do capítulo 12 de Romanos. Você que está em graça não pode deixar criar raízes de sofismas. Toco nesse assunto uma vez mais, na sua cabeça. Você que conhece a graça, ou quem pensa conhecer a graça, né? Não pode deixar criar raízes de sofismas. Quem está em graça não precisa evangelizar. Isto é a maior mentira. Porque nunca houve alguém que se esforçasse tanto como o nosso apóstolo Paulo. Que eu e você temos que ter ele como exemplo, como modelo. Eu não conheço um outro que se dedicou tanto como Paulo. Você tem que se esforçar para levar essa graça para quem não conhece essa verdade, que precisa ser feliz. Não alimente o medo. E se a pessoa rejeitar? E se a pessoa não concordar? E se a pessoa tocar naquele assunto, pastor? Não alimente o medo, porque o medo vai ser uma barreira que vai impedir você de fazer aquele sofrido feliz. Não é você que revela, meu amado, é o Senhor. Você foi colocado aqui nessa terra, assim como eu, para lançar a semente, não é para fazer a árvore crescer. Então, se tem alguém precisando dessa palavra, com essas evidências que a gente recebeu até agora, se tem alguém precisando dessa palavra, eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício o quê? Vivo. Paulo se esforçava por essa graça. Abra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 11, a partir do verso 23. Olha como Paulo dizia do trabalho dele, né? Primeiro ele fala dos apóstolos de Cristo. E em seguida ele fala dele. Olha só. São ministros de Cristo. Falando dos apóstolos. Em seguida, dele. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim.
Paulo era um homem bem seguro, bem firme. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Olhe para mim. Paulo era um homem esforçado, dedicado em multiplicar a palavra da graça. Ele falou, olha, com todo respeito, apóstolos de Jesus de Nazaré, eu estou trabalhando muito mais do que vocês. É duro esse discurso. Como é para você dizer para o outro, olha, você que está na lei, nem convertido você é, porque a Bíblia diz, se o véu não é retirado, nem convertido você ainda é. São palavras duras, mas foi assim que o Senhor Jesus ensinou para Paulo. Por vontade de Deus Pai. Tem que ser assim. Quem está no sistema religioso não é um convertido. Como que não, pastor? Está lá louvando, adorando a Deus. Mas Paulo diz, se o véu não é retirado, se a pessoa não sai das obras da lei, para viver a compreensão que o Senhor é Espírito, esse Filho de Deus ainda não é um convertido a Deus. Porque para ele Deus é um pedaço de pão, para ele Deus é a varinha de Jacó, e assim as outras coisas que lá fora dão para o povo de Deus. Não é verdade? Se eu pego um pedaço de pão e acredito que Deus está ali, eu ainda não sou um convertido. Porque Deus não é algo material, Deus é algo espiritual. Se eu considero um pão como se aquilo fosse algo divino, que Deus está ali, e desconsidero a palavra que Jesus falou, que os adoradores têm que adorar Ele em espírito e em verdade, se eu deixo de lado para acreditar no pão, nem convertido eu sou. Então Paulo era um homem bem seguro no que ele falava aqui. Aí ele começa a contar as coisas que aconteceram com ele. E tudo que aconteceu com ele, que está aqui, justamente aconteceu porque Paulo se esforçava para pregar o evangelho da graça de Deus. Olha as coisas que aconteceram com ele. Prosseguindo aqui, o verso 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. E aí ele vai contando as coisas que aconteceram com ele, por ele pregar o evangelho da graça de Deus. É por isso que eu repito o que eu falei no início. O caminho da graça de Deus é mais trabalhoso, mas é o caminho, vale a pena. Então nós que estamos no evangelho da graça, não podemos ficar curtindo egoisticamente o nosso reinar em vida, sabendo que podemos fazer outras pessoas felizes, e não multiplicamos e não falamos dessa graça que tem nos feito reinar em vida. Você não pode ser egoísta, de ficar reinando em vida, sem levar essa felicidade aos outros. Você pode e tem condições de fazer um pouco mais. Em nome da graça, não pode haver em você comodismo. Em nome da graça, não pode haver em você egoísmo. Repito uma vez mais, deixa que os anjos ministram. É para você ministrar. O tempo todo, o Evangelho está dizendo isso. Que é para eu e você ministrar a palavra. Para que a graça receba crescimento. Alcance mais pessoas. Isso depende de nós. Paulo nunca, em nenhuma das suas epístolas, falou, olha, deixa que os anjos vão esclarecer, ensinar a graça para as pessoas. Pode ficar tranquilo, Timóteo. Tito, você também fique em paz. Espera no Senhor. Espera no Senhor, meu filho, não precisa fazer nada. Os anjos vão esclarecer. Ele nunca falou isso.
É só você ler a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao 9. Lá diz que os cooperadores dessa graça tem que ser eu e você, para o crescimento do edifício, e não os anjos invisíveis. É só você anotar e ler em casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao 9. Lá diz que o teu corpo, a tua vida, existe para os propósitos de Deus. Olha um outro esforço que você tem que ter na graça de Deus. Filipenses capítulo 4, e o verso é o 15. E assim diz o Evangelho. Filipenses 4:15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Eu estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, em graça existem sacrifícios. Não sacrifícios do antigo pacto, jejum, incenso, animais, sangue de bode, bezerros e etc, etc. Não! Sacrifícios espirituais. Atitudes que saem do coração. O seu ofertar e o seu dizimar por amor. Sacrifício espiritual é isso. Aquela atitude que sai do coração. A voz de Deus fala e você, amém, meu Senhor. Eu vou semear. E depois que praticar essas coisas, creia que você vai prosperar. Veja o que diz o Evangelho também em Gálatas, capítulo 6, verso 6. E assim diz o livro de Gálatas, capítulo 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, você, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Participante de algumas coisas? Não de todas as coisas. Se essa palavra está te fazendo feliz, é natural que aconteça da sua parte um suprir isso aqui. Amém? E veja o que diz em seguida. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desista da sua semeadura, da sua perseverança, nem no tocante à sua vida pessoal e nem no momento que você semeia para o crescimento da graça de Deus. Se mantenha nessa confiança, porque isso ativa o ministério angelical em favor de suas finanças. Quando você oferta e dizima. Então, quando você oferta e traz seu dízimo, você está oferecendo um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque esse dinheiro você poderia usar para uma outra coisa. Mas por amor você semeia aqui. E Deus se alegra com essa sua atitude. Porque por amor agrada a Deus. Toda atitude que sai do coração é aceitável, é aprazível ao Senhor. Esteja certo que em seguida vem prosperidade para você. Não tenha dúvida, creia. Não só nas finanças, mas nas outras áreas da sua vida que precisa de prosperidade. Bom, esse assunto, ações de graças, eu vou continuar
falando sobre isso na próxima reunião, na segunda parte que vocês vão receber. Porque eu quero toda a igreja esclarecida nesse assunto. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.